Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como você pode importar e exportar um registro do banco de dados do seu MySQL, do seu site WordPress via linha de comando. Então é muito importante você saber fazer isso, porque às vezes você não vai conseguir fazer isso ou pela interface do PHP-MyAdmin, porque às vezes o servidor do cliente não vai ter, ou que você também não vai conseguir fazer ali pelo painel do WordPress. Às vezes o limite de memória do PHP é muito baixo, o servidor não é muito bom e o banco de dados é muito grande. Quando isso acontece, a gente tem que recorrer à linha de comando. Então a linha de comando realmente é a melhor coisa possível e ali é muito impossível dar algum tipo de erro. Então aqui eu já tenho nesse artigo, eu já tenho esses dois comandos para você, tanto de exportar quanto de importar. Vou deixar o link aqui na descrição. Então eu já tenho aqui também um banco de dados de teste, que é de um WordPress teste que eu tenho. Então ele tem aqui, ó, bastante tabelas criadas, tem alguns registros. E eu já estou aqui com a minha linha de comando, vou até abaixar aqui um pouquinho. Então já estou com o meu terminal aberto, ó, se eu der um ls para listar, aqui é onde está o servidor aqui do WordPress. Então esses são os arquivos do WordPress. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para a gente testar é fazer uma exportação. Então às vezes você precisa migrar um site, ou você quer fazer um backup ali do banco de dados. Então o primeiro comando que a gente vai fazer é esse de exportar. Então a gente vai utilizar esse aqui, ó, MySQL dump. Então é importante que o seu servidor também tenha essas bibliotecas todas instaladas. Então vou colocar aqui, ó, MySQL dump. Vou colocar aqui o "-p" e o "-h" para a gente especificar o nosso endpoint, que é o nosso host. Então eu vou exportar, depois eu vou apagar o banco ali e depois a gente vai subir novamente, você vai ver que vai funcionar tranquilamente. Então eu vou colocar aqui o meu host. Geralmente você pode colocar localhost, tá? Mas se não, confirma com o seu provedor de hospedagem. Às vezes ele tem um endereço que é um endereço externo de banco de dados. Mas nesse caso, o meu banco de dados fica no meu próprio servidor. Então eu vou colocar localhost. Aqui agora eu vou colocar "-u" de usuário. Então eu tenho que passar o meu usuário do banco. Para você saber, você pode também, no próprio arquivo wp-config, você consegue pegar esses dados, que é onde a gente vai pegar. Eu vou abrir aqui uma segunda janela. Então aqui numa segunda janela, eu já estou aqui na minha pasta novamente. Eu vou dar aqui um cat, que é um comando para a gente poder visualizar o que tem dentro de um arquivo. Então eu vou colocar aqui o wp-config e vou dar um enter. Então aqui eu tenho aqui todos os dados aqui, ó, do meu WordPress. Então eu tenho aqui o nome do meu banco, eu tenho aqui o nome do meu usuário e tenho também aqui a senha. Então eu vou pegar aqui, ó, o nome, né, do meu usuário, vou dar um espaço, nome do banco, setinha para a direita e vou colocar aqui, ó, eu vou colocar com o mesmo nome, né? Então eu vou colocar com o mesmo nome do meu banco e vou colocar .sql. Então esse comando ali ele vai estar disponível para você poder acessar, copiar, e vou clicar aqui um Enter para que ele consiga exportar os arquivos, né, as tabelas e os dados para esse arquivo SQL. Ele vai pedir a senha, então eu vou acessar aqui, ó, e vou copiar a senha e vou colar. Pronto, ele retornou aqui. Vamos dar um ls agora novamente, ó, e a gente vai procurar aqui o nosso arquivo e ele está aqui em cima, ó. Ele já exportou aqui para gente aqui. Então, temos aqui o nosso arquivo de backup do banco de dados. Agora que a gente exportou, né, claro, geralmente você vai conferir, né, você pode baixar ele, conferir se exportou certinho, mas eu vou vir aqui no meu banco de dados, ó, se eu quiser, vamos supor que a gente está migrando, mas aqui nesse caso aqui eu vou deletar aqui o meu banco. Então eu vou selecionar tudo, vou dar aqui um drop e vou dar um yes. A partir do momento que eu fiz isso, tá? Só tem esse aqui que ele durou, vou dar um drop aqui novamente, pronto. A partir do momento que eu fiz isso, eu simplesmente apaguei todo o meu banco. Então eu apaguei todos os dados aqui, ele não fica em local nenhum. Se você fizer isso, você está apagando o seu banco de dados. Então aqui eu fiz somente porque é um vídeo teste, tá? Então tome cuidado com isso. Mas como eu já tenho ali exportado o meu SQL, então não tem problema. Mas sempre quando você exportar, baixa ele, abre ali num editor ou sobe em algum
banco de dados local ou de uma hospedagem teste que você tem para verificar se todos os dados vieram mesmo antes de apagar o seu banco de dados. Então que o próximo passo seria importar. Eu poderia utilizar o importador aqui, mas como eu falei, às vezes o banco ele é muito grande, não vai dar para você importar através da web, seja pelo painel do PHP-MyAdmin ou seja pela interface do WordPress, porque ali vai dar limite do PHP e até mesmo do próprio navegador. Então a gente vai voltar aqui para a linha de comando. Eu já tenho o meu arquivo SQL aqui na pasta. Então se você não tiver, vamos supor que você está migrando o servidor. Então você faz aqui a exportação, baixa esse arquivo e depois você sobe no seu novo servidor. Como que você faria isso? Você poderia utilizar o wget e passar aqui o link, né, aonde está esse arquivo SQL. Então no meu caso, ele está aqui no meu servidor teste barra e aí você vai passar o nome do arquivo SQL. Mas agora a gente vai subir, então eu vou colocar aqui, ó, MySQL. Vou passar aqui os mesmos parâmetros, -p, -h, vou passar localhost, -u, vou passar aqui o meu usuário. Então aqui, ó, eu posso até copiar aqui novamente o meu usuário. Aí eu tenho que passar depois no espaço o nome do banco, que geralmente é o mesmo, nome de usuário e banco. E agora a setinha para esquerda, porque agora eu estou pegando do arquivo e enviando para o banco. E aqui eu vou colocar aqui o meu arquivo. Vou dar um Enter, ele vai pedir a senha novamente. Eu vou copiar aqui a senha aqui de novo. Vou colar a senha. Quando você cola, ele não mostra a senha, ele não mostra que você colou nada, mas ele tá ali, tá? É só dar Enter. Pronto, ele já me retornou aqui, ó, então ele também não fala nada se ele fez o upload, se ele fez o backup, nem nada, mas isso a gente vai verificar lá no nosso PHP-MyAdmin. Pronto, atualizei a minha tela e está aqui, ó, todas as tabelas novamente, com todos os registros. Então você vê que é muito fácil você fazer uma exportação do seu banco de dados do WordPress e subir ele novamente, seja no seu próprio host ou seja em outro host também, se você estiver fazendo uma migração. Então veja que é muito simples você fazer isso pela linha de comando. A linha de comando é muito boa e quando a gente não tem uma interface ali boa, realmente a linha de comando ela vai ajudar bastante. E, né, voltando aqui, ó, só uma dica extra, né? Então você está fazendo uma exportação do banco, você já exportou, vou só limpar aqui, eu vou dar um ls. Então todos esses arquivos aqui, ó, eles são os arquivos do site, inclusive o banco de dados. Tá fazendo uma migração, você pode dar um zip, tá? Então você dá um zip aqui, ó, -r, e você vai aqui compactar tudo. Eu posso até voltar aqui, ó, vou dar um cd, vou voltar aqui para minha pasta, vou dar um zip -r para minha pasta teste, vou dar um teste.zip e vou dar aqui, ó, um teste barra. Então eu vou pegar tudo que está dentro ali da minha pasta teste, que é a minha pasta raiz. No caso, o seu pode ser a pasta public HTML, pode ser a pasta www, depende do seu tipo de servidor. Então eu vou dar um zip aqui, ó, e vou compactar todo o meu site WordPress junto com aquele arquivo SQL que eu acabei de exportar, e ele vai gerar um zip para mim. E aí você só deixa esse zip na pasta raiz e faz um download ali para sua máquina, tá? Então isso é uma exportação, tá? Acabou de fazer uma exportação aqui, tudo via linha de comando de um site WordPress completo, tanto os arquivos quanto o banco de dados, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E se tiver qualquer dúvidas, deixa aqui nos comentários, tá bom?